bem-vindo mais uma vez agora para estudarmos a lição número 6 aqui no nosso canal Classe de Professores. Dê o seu like, inscreva-se se você ainda não é inscrito e divulgue aos seus amigos. Nessa semana, o título da lição é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Será que a família pode ser um fator de inquietação na nossa vida? A resposta é sim. E o tema dessa semana vai tratar exatamente dessa questão. Através da história de um personagem bíblico chamado José, que você o conhece bem, nós vamos descobrir os segredos da cura e do descanso emocional no meio ou no seio das famílias. Então, eu começo a lição desta semana com o tópico número 1, que vai aparecer aí na sua tela, que eu intitulei Retratos de uma Família Disfuncional. Uma família que não funcionava muito bem. Apesar de essas pessoas, de José, Jacó, Abraão, todos serem homens de fé, eles tinham suas disfuncionalidades dentro da família. Né? Então, o contexto desta família de José é que ele era bisneto de Abraão, começa por aí. Mas Abraão teve um filho fora do casamento, com uma serva chamada Agar. Nós conhecemos toda a história, todo o que está envolvido nessa história. Não é? Como resultado desse relacionamento extraconjugal, digamos assim, de Abraão, nasceu um menino chamado Ismael. E mais tarde nasceu agora da esposa legítima um menino chamado Isaque. E a relação entre esses dois filhos e essas mães e este pai não foi assim tão saudável, porque ela gerou uma certa rivalidade entre eles, o que só ia acontecer em famílias assim. Né? Isso repercutiu no relacionamento depois de Isaac com os filhos dele também, Esaú e Jacó. Parece que o Isaac gostava mais de um e menos de outro, e o outro ficava lutando sempre para obter, digamos, a aprovação do papai. O Jacó, por sua vez, ele teve filhos, e os filhos dele também eram problemáticos. Né? A história dos filhos de Jacó começa com a história deles massacrando um grupo lá chamado Siquemitas. Eles eram meio violentos. Né? Você tem o Ruben, que era um filho dele, que dormiu com Bila, que era a mãe de vários dos filhos de Jacó. Então, um assunto complicado. Judá, que era outro filho de Jacó, ele teve filhos gêmeos com a própria nora. Enganou ele lá e tal, numa noite, e ele acabou tendo relações com ela e tendo filhos gêmeos. Né? Para piorar, o próprio José, que é o personagem central da história dessa semana, ele era um menino bom, mas era um menino mimado. Né? É o filhinho do papai. Né? Ele chegou a ganhar uma túnica, que naquela época era uma coisa muito cara, uma peça cara, do pai. E ele certamente esnobava diante dos irmãos, que eram mais velhos do que ele, e ele dizia, olha a túnica que o papai me deu, olha como ele gosta de mim. Tipo assim, ele gosta de mim, não gosta de vocês. Então isso gerou uma raiva, gerou um ciúme, gerou uma inveja, gerou uma concorrência. O que não é muito diferente de muitas famílias hoje, onde há brigas entre irmãos, por questão de dinheiro, por questão de fama e até por questão de reconhecimento das pessoas. Então nós temos aqui uma família disfuncional. São os retratos de uma família disfuncional. Nada diferente de famílias que vivem no mundo hoje. Agora, o segundo tópico desta semana é como enfrentar os problemas de uma família disfuncional. Isso é muito importante, que é o que nos leva ao estudo dessa semana. Não adianta apresentar o problema e não apresentar a solução. Bom, como é que enfrentamos isso? A vida de José prossegue e depois de ser o queridinho do papai, ele foi vendido, nós conhecemos a história, pelos irmãos, num ato de maldade, e durante algum tempo ele entregou-se à tristeza, porque ele estava longe da casa paterna, longe do pai, longe da família, e ele se sentia desamparado. De filho amado, agora ele era apenas um escravo, que naquela época era, na verdade, um lixo. Então, a Bíblia diz que José, depois de sofrer,
ele começa a se voltar para Deus. Ele lembra do Deus do seu pai. Aí está a importância da religião na família. Mesmo uma família com problemas, a palavra de Deus deve ser pregada, deve ser exposta, deve ser vivida, para que essas crianças cresçam e fique dentro delas uma sementinha. Eu sempre falo para pessoas que têm seus filhos fora da igreja, longe de Jesus, que elas não desistam de orar. Porque se elas deixaram alguma semente boa lá naquele coraçãozinho, que agora é um coraçãozão, né? Aquilo possa frutificar. E que o Espírito Santo faça uma obra que incomode aquelas pessoas até que eles retornem para os braços do Pai. Então José orou e ele decidiu ter um compromisso com Deus. Isso é muito importante. E ele encontra no Senhor o descanso que ele precisava diante das aflições que ele vinha sofrendo. Apesar de que essas aflições ainda continuaram durante um bom tempo. E uma coisa que impressiona, e o autor da lição destaca muito bem, num dos dias, se não me engano foi na segunda-feira, é que José decidiu dar-se valor. Nós não podemos depender dos outros para sermos valorizados. Eu gosto muito daquele texto de Isaías 43:1 que diz: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Ou seja, muitas vezes a gente está muito preocupado com os outros, com a opinião dos outros sobre nós, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir amado. Muitas vezes essa opinião dos outros é desvirtuada pelo pecado. Não devemos nos preocupar tanto com isso, embora isso seja importante, ouvir que você é amado, que você é querido, que você pertence a um grupo, a uma pessoa que te ama. Isso é muito importante. Mas José, nesse momento, não tinha nada disso. Ele tinha era paulada, ele tinha era pedrada, porque ele era um escravo. Mas mesmo assim ele resolve viver com dignidade diante de Deus, diante dos homens. Ele se dá valor, não por causa dele mesmo, nem por causa da opinião dos outros, mas por causa da opinião de Deus sobre ele. Esse é um ponto importante para a gente ressaltar na lição dessa semana. Então, aparentemente, tudo ia bem agora com José, depois dessa decisão que ele toma. Seus relacionamentos iam bem. A Bíblia chega a dizer que o Senhor estava com ele, Gênesis 39, verso 3, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Mas veio o problema, né? A vida é sempre assim. Você tem momentos de bonança e você tem momentos de guerra, de luta. Então veio o problema. E veio aquela famosa tentação da esposa de Potifar, que queria ter um caso com ele, né? E a Bíblia diz que ele escolhe ser fiel aos princípios bíblicos, né? Ele usa uma expressão que serve de motivação para todos nós diante de uma escolha pecaminosa, de uma escolha para pecar. Ele resolve não pecar e ele diz assim: como pecaria eu contra Deus? O meu assunto não é só contra uma mulher doida, como era essa esposa de Potifar. Não é só contra um senhor de escravos lá, ligado ao faraó. Não, não era só contra eles. Era mais do que isto. Era contra o próprio Deus. O pecado fere o coração de Deus. E então a Bíblia narra a história muito triste de que a mulher agora apronta para cima dele e ele finalmente, nós estamos resumindo aqui a história, né? Ele foi preso e lá na prisão ele trabalha com o real e não com o ideal da vida. Por que eu digo isto? Lá na prisão, ele trabalha fazendo amizade e cumprindo o seu dever, mesmo sabendo que aquilo era uma injustiça. Um cristão, ele deve ter essa reação diante da vida, porque a vida, ela não é justa, irmãos. A vida não é boa. E diante disso, nós temos que pensar que a nossa reação não deve ser de entrar em depressão ou desespero por causa dos problemas da vida, mas nós devemos confiar em Deus e, acima de tudo, viver o real da vida, mesmo com o sofrimento, sabendo que isso vai acabar. E claro que reagindo contra as injustiças também. José teve a sua maneira de reagir às injustiças. Foi comportar-se bem, fazer amizade e cumprir o seu dever, porque ele sabia, ou ele cria, que Deus iria fazer o melhor para ele, não importasse o que acontecesse. E nós temos aquela história do padeiro, do copeiro, que ele faz amizade, que ele pede que eles intercedam por ele, finalmente um não intercede, depois o outro vem e intercede. Toda aquela história de Gênesis 39. Então é bom a gente pensar um pouquinho nisto.
como você pode sobreviver, né, às inquietudes da vida, confiando em Deus, decidindo servir a Deus, decidindo também viver o real da vida sob a orientação, sob o poder de Deus, sobre a ajuda que Deus pode lhe dar para enfrentar tudo isso, né? Então, concluindo esta semana, a gente pode dizer o seguinte, que a história de José é uma miniatura de todos os pecadores. É uma miniatura do grande conflito que todos enfrentamos nesse mundo de pecado. A vida na terra, como eu disse, não é justa, mas mesmo assim, como é que José encontrou descanso em Deus? Diante das disfuncionalidades da sua família, diante da injustiça de ser levado como escravo, da injustiça de ser preso por um pecado, por um crime que ele não cometeu. Como é que ele saiu de tudo isto, né? Então, eu diria assim que José, nós podemos dar aqui uma resposta sugestiva, né? Ele escolheu não ficar remoendo o seu passado. A gente que é preso ao passado. O passado é importante. Então muita gente justifica os seus erros hoje, dizendo o seguinte, eu sou assim porque é um problema de criação, meu pai, minha mãe, não sei o quê, parará, papapá, porque eu sofri isso, sofri aquilo. É verdade, isso pode nos afetar hoje. Mas não pode afetar demais. Você precisa tomar a resolução de ser alguém diferente. Então alguém pode ser filho de um ladrão, filho de um alcoólatra, filho de uma prostituta e ser uma pessoa diferente pelo poder de Deus na sua vida. José vinha de uma família toda complicada, mas ele não ficou remoendo o seu passado, mas ele escolheu Deus como Senhor da sua vida, e mesmo nas horas e situações mais difíceis, ele foi um vencedor. Por quê? Porque tomou a resolução. Tudo é uma questão de decisão. Eu decido o que eu quero ser e Deus confirma essa decisão se ela está de acordo com a sua vontade. Então, converse um pouco com os seus alunos e mostre a eles que mesmo com dificuldades familiares ou dificuldades na nossa ancestralidade, né, com o nosso passado, isso pode nos afetar, pode nos incomodar, mas não pode ser determinante no que nós somos daqui para frente. Porque existe o perdão, porque existe a graça de Deus e porque existe o poder de Deus em nós e por nós, que nos faz seres humanos diferentes, pela graça do Senhor. Que Deus abençoe, pense um pouco sobre isso, converse com os seus alunos e vamos em frente. E a semana que vem estamos de volta com a próxima lição, que certamente será um tema especial dentro desse contexto do descanso em Cristo. Um abraço e até lá.